Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre diferenças geracionais. Vocês entendem o que é isso? Então vamos lá que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Na internet a gente vê que existem vários tipos de gerações. Tem a Y, a Z, a Boomer e por aí vai. Nesse vídeo não é necessário que a gente saiba as nomenclaturas de cada geração e nem o ano que elas nasceram. Eu posso dizer que eu sou da geração Y, porque eu nasci em 1986, ou seja, hoje eu tenho 37 anos. Mas essa questão geracional, ela gera muitos conflitos. E hoje em dia ainda é muito difícil a gente encontrar empresas, escolas, igrejas que estejam disponíveis a aprender sobre os conflitos geracionais, ou seja, os conflitos que a gente pode ter através da convivência entre pessoas de diferentes idades, de diferentes gerações. Todo mundo tem uma criação diferente, isso se dá porque nós somos criados pelos nossos pais, muitas pessoas pelos avós, né? E essas gerações passadas, elas vão repassando para frente o que aprenderam e a gente vai evoluindo de acordo com a adaptação que a gente vai ter na realidade do mundo na época atual em que você está crescendo. E algumas vezes essa evolução não é tão boa. Hoje a gente vê, por exemplo, que existem muitas pessoas que tomaram para si o hábito da má educação. Não respeitar os mais velhos, interromper conversas alheias e por aí vai, né? São muitos códigos de regrinhas, né? De conduta, de educação, de bom senso que as pessoas hoje em dia têm ignorado totalmente e isso está dificultando muito a convivência entre pessoas. Quando você começa a trabalhar em uma empresa ou quando você começa a estudar em uma escola, seja ela particular, pública, de ensino eletivo, como por exemplo inglês, espanhol, ou então numa escola de ensino básico, enfim, qualquer lugar que você venha a conviver, pode existir ali um conflito geracional, principalmente em empresas, tá? Em universidades também. Porque esses ambientes, eles acolhem pessoas de diferentes idades por diferentes motivos. E isso, se a empresa ou a escola ou a universidade, ou seja, o estabelecimento em si, não está preparado para lidar com essas diferenças, pode gerar muitos conflitos. E nunca é apenas culpa das pessoas envolvidas, e sim da instituição que está acolhendo essas pessoas. Afinal de contas, a partir do momento que você pega a responsabilidade de contratação ou de matrícula desses alunos, ou então dos fiéis da sua igreja, você, como líder, tem que estar preparado para esse tipo de eventualidade, esse tipo de problema que acontece através da junção de diferentes idades. E a empresa que acaba optando por contratar pessoas de diferentes idades, ou a escola, a universidade que recebe pessoas de diferentes idades e não se responsabiliza pelo convívio dessas pessoas dentro de um estabelecimento controlado, que deveria pelo menos ser controlado, é um estabelecimento que foge da responsabilidade social que ela tem dentro do próprio estabelecimento. Entende? Porque quando você entra numa empresa ou quando você entra numa escola e que você é acolhido ali, você não espera que a partir do momento que você tem algum problema de relacionamento com outra pessoa que foi chamada ou convidada ou contratada pela mesma pessoa que te chamou, convidou ou contratou, que essa pessoa simplesmente vai largar você ali, como por exemplo num reality show e fale, vai lá e façam aí e se degladiem, né? A gente não está ali para se degladiar. Então a gente tem que saber, enquanto responsáveis por aqueles estabelecimentos, responsáveis por aquele ambiente, que a gente tem sim que fazer com que essas pessoas elas vivam em harmonia. E se as pessoas não vivem em harmonia, a gente tem que abrir mão de recursos para que isso aconteça. Recursos para que a gente possa instruir essas pessoas a agirem de forma mais coerente com o ambiente em que elas estão inseridas. Isso pode acontecer de várias formas, como por exemplo, workshops, roda de conversa. O que não pode acontecer é simplesmente você achar que o problema não existe e que você vai, sei lá, fazer uma pessoa assinar uma advertência, levar uma suspensão, assinar uma ata e passar um pano quente ali para falar assim, ó, não existe, não falemos mais sobre o assunto, porque o problema existe e hora ou outra isso vai voltar. E não demora muito, tá? Se teve problema uma vez, você passou por cima daquilo como se nada tivesse acontecido, mais cedo ou mais cedo isso vai retornar, não é mais tarde. Os problemas estão ali, eles precisam ser sanados de uma forma que melhore essa convivência ou então simplesmente que essas pessoas sejam demitidas ou tenham alguma sanção que realmente vai ser eficaz para que elas, se não quiserem contribuir, que pelo menos se recolham a si e façam o que foram fazer. Isso é muito importante da gente entender. Conflito geracional a gente vai ter em todos os lugares, dentro da família, dentro da escola, dentro da universidade, dentro da igreja, como eu disse. Em todos os lugares existem pessoas com criações diferentes, com unidades diferentes e com princípios diferentes. Quando a gente tem uma outra vivência, até mesmo uma vivência de mundo,
Juntar pessoas é muito complicado. Se é complicado, depois de anos de namoro, você casar e trazer suas manias, a sua bagagem para dentro de uma casa, imagina quando você entra em um ambiente que você não tem responsabilidade com aquela pessoa de uma forma matrimonial, vamos dizer assim. Você tem uma responsabilidade social, mas que muitas vezes isso acaba batendo ali na fronteira entre a educação, o bom senso e o que é certo para mim e o que é certo para o outro. E quem tem que determinar e resolver isso é o ambiente que te acolhe.